Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar a falar de episódios de Jornada nas Estrelas, mas voltar a DS9, mais especificamente ao sétimo episódio da terceira temporada, intitulado Defesa Civil. Gente, esse é um episódio interessante, tá? É um episódio que ele tem alguns alívios cômicos, é um episódio engraçado, né? É meio tenso, né? Mas também muito engraçado, muita Tecnobabble, né? O problema do episódio é esse, né? Mas vamos falar um pouquinho do plot para a gente poder entender isso, né? Você tem o Cisco, o O'Brien e o Jake, eles estão mexendo numa espécie de compartimento da estação que era uma antiga usina de processamento cardassiana, né? E aí eles estão apagando alguns arquivos cardassianos, aí eles encontram um arquivo lá que não tinha nome, e quando eles vão tentar apagar esse arquivo, eles acionam um sistema de segurança cardassiano que, vamos dizer assim, ele estaria programado para reprimir, né, rebeliões bajorianas dentro da estação, né? E aí esse programa, né, ele acaba se tornando uma ameaça para a estação, né, porque ele começa a vedar todos os campos de força, ele começa a vedar todas as portas da estação, né, fica ameaçando inundar os compartimentos da estação com gás venenoso, né. Foi um programa desenvolvido pelo Gul Dukat, né, na época que ele era o, vamos dizer assim, o comandante da estação de Terok-Nor, né? Então, como o Gul Dukat é um sujeito altamente, como podemos dizer, desconfiado, né? O programa ele tinha uma série de mecanismos ali que só iam piorando a coisa, né? Então, quanto mais o pessoal mexia nesses programas, tentava interferir nesses programas para esse programa, né, parar de para esse programa parar, vamos dizer assim, de fazer esse sistema de segurança na estação, né? Mas as coisas iam piorando, até que chegou um momento em que a estação ela estava com uma autodestruição ali marcada, né, para 2 horas, né? E quando eles tentaram mexer de novo, né, o sintetizador que tinha dentro da parte de operações ainda materializou, entendeu? Uma espécie de esfera que começava a dar tiro para tudo quanto é lado, que pulverizava as pessoas, né? Então, quer dizer, a gente vai ter essa situação. O Gul Dukat ele recebe uma mensagem de socorro dele mesmo, né? Ele não sabia o que estava acontecendo, ele acaba indo para a estação para ver, né, de curiosidade o que estava acontecendo. Ele viu que o sistema de segurança foi acionado e que somente ele poderia, né, desativar, né, aquela estação, aquele sistema de segurança. Então ele usou esse trunfo, né, para quê? Para se dar bem nisso, né? E aí ele faz uma reunião secreta com a Kira dentro do escritório do Cisco, né? Que era o escritório dele. Ele senta na cadeira dele, né? Ele tá lá cheio de marra, né? Na cadeira que agora é do Cisco e que era dele, né? E aí ele chega e fala assim: olha, eu posso até ajudar vocês a desfazer nesse sistema de segurança todo aí, mas eu vou querer um destacamento cardassiano aqui na estação, né? Aí a Kira disse que não ia dar o braço a torcer de jeito nenhum. Ele falou: então você vai deixar 2.000 pessoas nessa estação morrerem só porque você não gosta de nós, cardassianos, né? Então é interessante que você tem um dado aí, né, que a estação cabe 2.000 pessoas, né? Que é uma coisa que é falada nesse episódio, né? Aí o do Gul Dukat, né, todo cínico como sempre, ele chega e fala assim: ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar lá para minha nave, tá? Vou dar meia hora aí para vocês, tá? Que falta meia hora para a estação explodir, né? Eu vou voltar aqui em 25 minutos aí para ver o que vocês vão decidir, né? Aí quando ele tenta se teletransportar, o que acontece, né? O sistema de segurança interpreta que ele está desertando da estação, todos os códigos dele são desabilitados, né? E ele fica preso na estação e o processo de autodestruição fica irreversível, né? Então, quer dizer, o Gul Dukat ele acaba sendo vítima do próprio programa dele, da própria desconfiança dele também, né? E aí tá todo mundo de repente no mesmo barco, né? E aí eles vão, obviamente, né, com muita tecnobabble conseguir, né, desativar essa autodestruição, né? Você vai ter que desligar um reator que vai sobrecarregar, né? O Cisco estava mais próximo, ele acaba conseguindo, né, desabilitar esse reator, esse negócio todo, né? Então é um episódio que tem muita tecnobabble, tá? É um episódio que começava com uma história que era mais focada no Cisco, no Jake e no O'Brien, né? E essa história ela vai perdendo a importância ao longo do episódio, enquanto que a história B, que era a história dos oficiais sêniores em operações, acaba ficando mais importante, né? Até porque o Garak, né, e o
Ducati, eles entram na história depois, né, nessa história B onde tem operações, né, eles começam a brigar muito, né, fazer uma verdadeira lavação de roupa suja na frente de todo mundo, né, o Garrick lá com aquele passado obscuro dele, né, então eles começam a falar um monte de coisa do passado deles, né, essas discussões acabam não ajudando eles a resolverem o problema, né, então elas acabam soando mais como um alívio cômico mesmo, né, no caso, né. Agora, outra história que também foi bem pequenininha, uma história C bem pequenininha, foi uma história onde você vê o Odo, né, juntamente com o Quark trancados, né, no escritório do Odo, né, no caso, né, e você vê também uns diálogos ali entre o Odo e o Quark que também acabam funcionando como um alívio cômico, né. Então o episódio ele vai nessa vibe, né, você tem essas três historiazinhas aí, né, duas mais brincando, flertando um pouco com alívio cômico, né, muita Tecnobabble, né? E a grande vantagem, né, desse episódio é que você vê um pouquinho da vida pregressa, né, de DS9, um pouquinho de como era, né, a situação da estação quando ela era Terok Nor, quando ela era comandada pelo Gul Dukat, né? Porque quando você tinha essa questão aí do sistema de segurança tá pensando, né, vamos dizer assim, que está havendo uma rebelião bajoriana, aparecia várias gravações do Gul Dukat, né, se dirigindo, né, aos rebeldes bajorianos na época que ele era o comandante da estação, né. Então você tem esse clima aí um pouco, como é que a gente pode dizer, como se fosse uma espécie de prequel, né, de DS9, né. É interessante a gente ver o episódio trabalhando nesse sentido. Tá certo, gente. Não tem muito mais o que falar sobre ele, não, né? Mas é um episódio interessante de se ver, apesar dele não acrescentar muita coisa, né? Mas é um episódio engraçado, porque vai ter aqueles diálogos altamente cínicos dos cardassianos, aquela coisa toda, né? Então, inclusive, aqueles diálogos engraçados do Odo com o Quark também, tá uma coisa que vale a pena ver, sim. Tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal do Jair do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.